Oi, gente, vamos lá dar continuidade a mais uma aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre medidas de tendência central, dados agrupados. A aula passada a gente falou sobre a média aritmética e a média ponderada. Hoje a gente vai falar sobre a moda, continuando, e também sobre a média, a mediana e a moda em dados agrupados. Que seria isso? Na tabela de distribuição de frequência, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos começar pela moda. O que é moda? Moda é um conjunto de elementos que ocorre com maior número de vezes, ou seja, com maior frequência. Moda é tudo aquilo que se repete, que todo mundo usa, que tá tudo igual, que tá na moda, né? Então, ela é muito útil para a gente expressar informações em conjunto de dados qualitativos e ela pode ser classificada da seguinte forma: unimodal, tá? Que significa exatamente uma única vez, tá? Vou pegar uma canetinha aqui. Uma única vez. Aqui eu tenho o 8 e o 8. Então, eu tenho um conjuntinho aqui, tá? Então, a minha moda aqui é o número 8. Qual é a moda da cor das roupas que as meninas estão usando? Aqui, representando informações qualitativas. A cor da roupa. Então, eu tenho aqui essa menina com o vestido amarelinho e essa com a blusinha amarelinha. Então, aqui a moda é a cor amarela. Tá? Aqui, é bimodal. Exatamente duas modas, tá? Quando eu tenho dois conjuntinhos de número. Aqui a minha moda é o número 4 e o número 8, que se repetem no meu rol. E na minha pesquisa aqui qualitativa, qual a moda do curso técnico dos alunos que estudam no Colégio Tableau de Taubaté? Então, eu tenho os coleguinhas, tá? O primeiro aqui, ele faz química. O segundo coleguinha faz enfermagem. O terceiro, química. Opa! Eu tenho um aqui que se repete. Veterinário, enfermagem. Opa! Tenho mais um conjuntinho. Mecatrônica e administração. Então, aqui eu tenho uma bimodal, tá? Técnico em química e o técnico em enfermagem. E eu posso também ter multimodal, 3 ou mais modas, tá? Então, aqui, olha, eu tenho como exemplo 3 modas. O número 1, o número 8 e o número 5. 3 conjuntinhos de número igual, parzinho, tá? 1, 5 e 8. E qualitativo? E na minha representação qualitativa? Qual é a moda do corte de cabelo das meninas? Então, aqui, olha, eu tenho essa primeira de cabelo curto e essa da flechinha aqui também de cabelo curto. Essa de cabelo curto e essa também. Então, aqui eu tenho outro conjuntinho. Essa de cabelo curto e essa aqui também. Então, aqui também 3 conjuntinhos. Então, é multimodal. Cabelo curto é a moda, tá? E a modal. Esse daqui vocês têm que prestar bastante atenção para não se confundir com o multimodal. Por quê? Porque aqui no meu número de rows, tudo bem, eu não tenho nenhum número se repetindo, então eu não tenho nenhuma moda mesmo. Vocês já vão ver logo de cara que aqui não tem nada de número se repetindo, então aqui não tem moda, aqui é a modal. Mas talvez vocês possam achar que na minha pesquisa qualitativa seja multimodal. Por quê? As pessoas se confundem muito. Não necessariamente por ser qualitativo, tá, gente? Se fosse quantitativo, o número também ali se repetindo desta forma,
seria a mesma coisa, tá? Aqui eu dei o exemplo nessa forma qualitativa. Presta atenção, olha, qual a moda da posição que os rapazes estão segurando o seu jornal? Então, eu tenho o primeiro coleguinha aqui, que tá com o jornalzinho assim, horizontal. O segundo, ele tá com a mãozinha levantada, tá? O terceiro tá com o jornalzinho vertical. Aqui o quarto, horizontal. Então, aqui eu tenho um conjuntinho, um parzinho de menininhos segurando o jornal na mesma posição. Aqui ele tá sem nada na mãozinha, então ele tá igual o segundo coleguinha aqui, ó. Então, eu tenho um outro parzinho. E aqui, vertical e vertical. Também um outro parzinho. Então, vocês poderiam achar que aqui seria o multimodal, mas não. Por quê? Para ser multimodal, aqui teria que ter pelo menos um elemento que se diferencie dos outros, tá? Pelo menos um elemento tem que estar de outra forma. Tinha que ter mais um coleguinha ali do lado dele com uma posição diferente dessas que eles estão, para poder ser multimodal. Então, como não tem, só tem parzinho, tudo igual, então é amodal, aqui não tem moda nenhuma. Nenhum está se repetindo, porque cada parzinho tá igual o outro parzinho. Então, não tem moda, ok? Muito cuidado para não confundir. Dados agrupados. Se por algum motivo não tiver acesso aos dados de uma amostra, mas apenas a sua tabela de frequência ou ao seu histograma, não será possível calcular exatamente, tá? Os valores da sua média, mediana e moda. Neste caso, o melhor que se pode fazer é calculá-las aproximadamente. Ok? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui o exemplo da playlist da Mariazinha, que a gente já fez. Mariazinha tem uma playlist de música onde os números de 40 a 46 só toca MPB, 50 a 58 rock internacional, 60 a 62 funk. Calcule a média, mediana e a moda da playlist da Mariazinha. Então, para calcular a média, que só são fornecidos na forma de uma tabela de frequência, é necessário, olha, presta atenção, é necessário supor, tá? Que todas as medidas que caiam dentro do intervalo de classe são iguais ao ponto médio daquele intervalo. Portanto, para cada intervalo, calcule-se o seu ponto médio e considera-se que ele ocorre da mesma frequência de classes, certo? Então, a gente vai supor que o ponto médio seja igual à frequência de classe daquela classe lá. Vamos ver como que fica isso, vai. Então, aqui, ó. Vamos começar pela média de dados agrupados. Considerando os dados da tabela como os dados verdadeiros para o problema, basta agora usar a fórmula da média para obter a média da distribuição de frequência. Então, a gente vai usar aqui, ó, a fórmula da média. Então, eu vou pegar aqui, olha, a média é igual à somatória de xi vezes a minha frequência absoluta, dividido pela somatória da frequência absoluta. Como fica isso? Vou pegar aqui, olha, xi, que é o xm, tá? Que eu coloquei aqui xm porque eu quis falar que é o ponto médio, tá? Mas é a mesma coisa do xi, tá? xi vezes 13, coloquei aqui. 47 vezes 6, aqui,
51 vezes 8, aqui. 55 vezes 2. 59 vezes 10. 60 vezes 1. Dividido pela somatória da frequência acumulada. Quanto que é a frequência acumulada? É o número total do meu rol, né? 40. Então, eu vou pegar 13 mais 6, mais 8, mais 2, mais 10, mais 1. E vou somar, vai dar 40. Então, aqui, olha, o meu ponto médio é 50,3. Só isso, gente. De boa, né? Mediana de dados agrupados. A gente vai usar essa formulazinha. Então, a mediana é igual ao limite inferior da classe que deve conter a mediana, mais o meu número total de elementos do meu rol dividido por 2, menos a minha frequência acumulada anterior da classe que deve conter a mediana, anterior à classe que deve conter a mediana, dividido pela frequência absoluta do intervalo de classe da mediana. Aqui eu coloquei FC, porque significa intervalo de classe da mediana, mas poderia ser FA, tá? Frequência absoluta, ou Φzinho, tá? Que a gente viu mais como Φzinho, né? Da classe da mediana, tá bom? Multiplicado pelo Hzinho. Quem é o Hzinho? É o número do intervalo de classe. Então, vamos ver. Aqui, ó. O mais importante é identificar quem é quem. Então, se a gente achar a classe que se encontra a mediana, a gente mata todo a charada. A gente consegue colocar todo mundo naquela forma, só achando a classe que a mediana se encontra. Mas como que eu vou achar a classe que a mediana se encontra? Então, eu vou lá pegar um número total de elementos do meu rol e eu vou dividir ele pela metade. Então, eu tenho 40, que é da playlist lá, da Mariazinha, e eu divido ela pela metade, que é o 20. Então, como que eu vou achar o 20 na minha tabelinha de frequência? Quem vai me ajudar vai ser o Φzão, a frequência acumulada absoluta. Eu vou lá na coluna do Φzão e eu vou procurar aonde que o 20 está ali, se enquadra. Então, o 13 não é, na primeira classe não é, na segunda classe é o 19, não é, na terceira classe é o 27. É, porque na quarta é o 29, então o 20 se enquadra ali, na terceira classe. É o 27. Achei a classe da mediana, matei a charada. Agora aqui, ó, eu consigo colocar todo mundo na fórmula, tá? Vamos lá. Então, ó, na classe 3, o Φzão, ele indica que até a 27ª música vai estar entre as faixas 49 e 53, tá? Então, agora eu pego toda essa informação e coloco na minha fórmula. Então, olha lá, o limite da classe da mediana, inferior da classe da mediana, quem que é? 49. Mais o número total de elementos, que é o 40, dividido por 2, menos a minha frequência acumulada absoluta anterior da classe da mediana, é o 19, dividido pelo frequência acumulada absoluta da classe da mediana, que é o 27, multiplicado pelo número da distribuição do intervalo de classe, que é o Hzinho, que a gente achou lá, quando a gente foi fazer a tabelinha,
que é o 0,4, lembra? Então, eu coloquei lá, ó, 49 mais esse número decimal aí que deu, 0,037037, multiplicado por 0,4, e eu achei aqui a mediana, que é o 49, certo? Só isso, achei a mediana aqui na minha tabelinha de frequência. E a moda? A moda é o que mais se repete, né? Então, aqui, ó, o ponto médio da classe de maior frequência absoluta, quem que é? É o 13, né? Olha lá, frequência absoluta é o número 13. Quem que é o ponto médio dessa classe? Da primeira classe? 43. Então, a moda da playlist é o 43. E a classe modal é o 41 ao 45, tá? Então, o 43 é o número que mais se repete nesse intervalo de classe aqui. É o que está dizendo. Só isso, galera. Difícil? Nunca. Para vocês, tenho certeza que não. Então, olha, vou lá na sala, na salinha, no grupinho de WhatsApp, vou colocar uma listinha de exercício para vocês treinar todo esse conhecimento adquirido, tá? E só isso, galera. Até daqui a pouco.